Primeira de Crônicas, capítulo 19. Davi derrota os Amonitas. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e o seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como o seu pai. Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar o seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum: O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar o seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra para vir e conquistá-la. Então, Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: Fiquem em Jericó até que a sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Hanum e os amonitas perceberam o quanto haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Aram-Naarim, Aram-Maaca e Zobá, a fim de contratarem os seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32.000 carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maaca e do seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Hanum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram a sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso, escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob o seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando do seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joabe disse ao seu irmão: Se os sírios forem fortes demais para mim, venha ajudar-me. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem! Lutemos bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e as suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava a acontecer, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e posicionou as suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante do seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e se tornaram seus súbditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas.
Capítulo 20. Davi conquista Rabá. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre a sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Batalhas contra gigantes filisteus. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safe, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus, em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e os seus guerreiros os mataram. Capítulo 21. Davi realiza um censo. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que é que o meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000. Mas Joabe não concluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Julgamento por causa do pecado de Davi. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoa o meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu.
3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: Fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mau. Mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que a tua ira caia sobre mim e sobre a minha família, mas não castigue o teu povo. Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi, com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: Quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocaustos estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Então Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro,
para os pregos necessários para as portas e as suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo. Começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes da sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar o seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de mim. Por isso, não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso dos seus inimigos, de todas as terras vizinhas. O seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei o seu pai. E eu estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu ao seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo, peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora, comece a obra e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor, entregou-as em minhas mãos, e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu Deus. Agora, busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Construam o santuário do Senhor Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor.